Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Faz tempo, né? 2 meses praticamente, né? O moderador saiu de férias, a reunião de pauta foi para o Beleléu. É. Eu tenho o controle do Zoom. E o meu apreço pela reunião de pauta também é tão grande, né? Pois é. Ajuda, né? Se eu não fico aqui te aborrecendo com o WhatsApp. Bom, aconteceu coisa para danar, né? De lá para cá. Da última reunião que nós tivemos até agora, o principal, obviamente, a denúncia contra o Temer não foi recebida, não foi acolhida na Câmara dos Deputados. E o resultado é isso que a gente vê, né? Eles não permitiram que o Temer, na verdade, fosse processado, né? Exatamente. O que já é uma conversa tão maluca, né? Porque você pedir autorização da Câmara para um crime de origem política, ainda vai lá. Mas um crime comum, corrupção, lavagem de dinheiro, isso devia ir direto para o STF. Caso a denúncia fosse aceita, ele teria de ser afastado do cargo pela própria justiça, né? Mas esse intermediário aí é tão extravagante para um caso desses, dizer, roubo, é tão extravagante. Esses mecanismos que foram usados esses mecanismos que foram criados para defender, né, a instituição Presidência da República, de aventureiros no campo jurídico e tudo mais, está sendo usado agora, né, e já faz algum tempo, na verdade, para defender quem comete crimes ou é suspeito de cometer crimes no exercício do seu mandato, né, também. Crimes comuns, né? Ele de verdade, quer dizer, que merecia ser investigado. Aqui, ninguém nós, aliás, é importante lembrar, né, Diogo, que este site aqui foi o primeiro a pedir explicitamente, né, o primeiro dos meios de comunicação do Brasil, o impeachment da Dilma Rousseff, que foi criado em função disso. Então, não porque sejamos antipetistas apenas, a gente é anti quem rouba, quem faz mal ao Brasil. E não importa aí, né, se é PT ou se PMDB. Tanto é que quando o Temer assumiu, nós demos um crédito ao Temer, né? Bom, e a consequência natural desse nosso pedido de impeachment era a eleição do Temer, e na época isso era jogado contra nós, né? Mas vocês querem o Temer na presidência da República. Não. É o fim da picada, realmente. Pior do que o Michel Temer, não há. Mas está escrito lá, porcaria. Tá ele era o vice-presidente, assim como no caso do Temer, né, quem deveria assumir pelo período de 30 dias, né, é o Rodrigo Maia. Ou 180 dias, na verdade, se fosse acolhida a denúncia. Se fosse acolhida a denúncia, exato. Então, assim, depois do impeachment, se houvesse impeachment, né, se houvesse impedimento, ou qualquer coisa que o valha, né, era o Rodrigo Maia que ficaria por 30 dias, além do período. A discussão nem existiria se o Gilmar Mendes e seus amiguinhos lá no TSE não tivessem rasgado a Constituição, não tivessem jogado fora todas as provas que havia contra a chapa e tivessem feito o que devia ter sido feito, né? Assim, a origem desse golpista, então golpista, então é a Constituição, né? Agora, enfim, o Temer fica, né? Até a próxima crise, pelo menos, se houver nova crise, né? É extraordinário, né? O que ele conseguiu, né, gastar para ficar, né? Ele disse que ele não pagou, mas evidentemente está na cara que pagou, né, na forma de emendas parlamentares, os votos caros, mas ainda assim é uma base que continua muito frágil. Então, hoje a gente registrou, o Estadão vai lá e diz que não, o Temer tem apoio e tal, e um deputado que faz planilhas disse ao painel da Folha, né, aí vai falar, é a Folha. Não, gente, isso aí é conta, né? Na verdade, por exemplo, para a tal da reforma da Previdência, que não será reforma porcaria nenhuma, será ali um puxadinho, no máximo, ele tem só 150 votos, né? Ou seja, é um governo que foi fragilizado. Agora, de quem é a culpa? A culpa é do Rodrigo Janot, que criou uma cilada, que continuam dizendo na imprensa que o Rodrigo Janot criou uma cilada. Digamos que o Rodrigo Janot tenha criado uma cilada. Você sabe qual a minha opinião a respeito do Rodrigo Janot. Eu acho que ele não é assim... Ele não é exatamente um sujeito imparcial. Mas, de qualquer maneira, digamos que ele tenha criado a cilada com o Joesley. Quem cai na cilada é o quê? Nesse tipo de cilada? É honesto?
né? Porque assim, se cria uma... Não é. O criminoso nessa história... É um suspeito, pelo menos, né? Não há a menor dúvida, né? A outra coisa é... Quantas vezes a gente já tascou lenha no Rodrigo? O Rodrigo Janot não fala com o site. Ele não fala com o antagonista. Não fala com o antagonista por... O PGR não fala com o antagonista. Não fala por quê? Não fala porque a gente bateu um... Falou uma vez... A gente bateu bastante na época da OAS. A gente bateu muito. Aliás, falou uma vez, só para o registro aqui, falou com o Diego Amorim numa festa na Embaixada Americana no Dia da Independência, né? Mas foi uma fala rápida. Agora, isso que você me lembrou é importante. No caso do Sérgio Machado, quem levantou a lebre aqui de que aquele vazamento tinha saído da PGR foi este site aqui. Não foi outro veículo de comunicação. Nós é que dissemos. Então, quando é para usar o termo que se gosta, né, a expressão, a gente dá pau que dá em francês também dá em chico, né? Então, não é... Sem contar que nós sempre defendemos a participação da PF em todas as delações, por um fato muito claro, quer dizer, eles sabem dizer o que já foi obtido como prova e o que não foi obtido, e sabem obter novas provas a partir das delações e comprovar o que é verdadeiro, o que não é. Quer dizer, a PF deve ser parte integrante de todo esse processo de delações, com o pretexto furadíssimo de que a PF vazava as delações. O Rodrigo Janot acabou impondo a separação dessas duas esferas investigativas. O que é um erro. É danoso. Aliás, é um erro ficar só com a PF, é um erro ficar só com Lógico, eles têm que atuar juntos. Agora, bateu nisso. Há um outro dado aí, só para voltar à denúncia do Temer, propriamente dita, que se esquece, né, quando se fala do encontro do Joesley, né, no Alvorada, no Jaburu, só se fala nisso. E o Rodrigo Rocha Loures com a mala de R$500 mil? Né? Não, e o Coronel Lima? Cadê a condenação, Coronel Lima? Cadê a condenação ao Rodrigo Rocha Loures? Condenação verbal da parte do presidente da República. Né? Assessor direto dele, designado por ele para cumprir todo tipo de tarefa. Ele não disse. Do presidente da República. Pois é. Então, assim, é uma situação muito esdrúxula essa que nós estamos vivendo. Porque a legalidade, ou é legalidade ou não é legalidade. A legalidade ou é absoluta ou não é legalidade. Né? Eu fico imaginando, fosse o Lula ou a Dilma Rousseff numa situação como essa, né, o que esses que hoje defendem o Temer estariam falando. Justamente. Lógico. Não é? Então, assim, não... Agora, a propaganda do Temer é tão poderosa que nós fomos acusados de trabalhar para o Lula. Aqui, o que é... Processados pelo Lula. Eu escrevi Lula é minha anta, Cáspita. Mas como dizia o seu amigo Ivan Lessa, né, os brasileiros esquecem de 15 em 15 anos, né, aquilo que aconteceu nos últimos 15 anos. Então, a gente virou massa de manobra do Lula. Exato. Condenar o Lula, essa foi... Bom, mas mais importante do que isso não houve nesse último período. Mas é tudo... Agora, tem uma moldura aí, né, Diogo, que a gente está muito claro para todo mundo que cobre política, né, e não é só o antagonista, é um certo cansaço, decepção, né, diante de um quadro que não muda. Então, assim, é melhor ficar com o que temos aí, porque pode complicar. Não. De fato, é preciso resiliência para mudar um quadro político, um sistema político como o nosso, e cuja expressão, aliás, uma das expressões mais calhordas, né, é esta proposta de reforma política que está andando na Câmara, que não é uma reforma porcaria nenhuma. Até mesmo o Estadão, né, que deu uma virada ali de posição nos últimos meses, em função do Temer, né, passou a apoiar o Temer, um jornal que sempre primou pela legalidade, né, pelo combate pela legalidade. Ontem, em editorial, né, falou, olha, essa reforma é um escárnio, isso não é reforma porcaria nenhuma. Né?
Ou seja, uma reforma que prevê um fundo partidário de 3,6 bilhões de reais para 2018. Progressivo. Né? Progressivo. Uma reforma, né? Aliás, que prevê, assim, num primeiro momento, 0,5%, né, por cento das receitas líquidas da União, depois 0,25%. O que é um escândalo, está fora do teto de gastos, inclusive. Né? A outra coisa é esse distritão, que é uma malandragem sacana, porque isso não é eleição representativa, isso é campeonato de popularidade para manter sempre os mesmos. Né? A história dos mandatos também para juízes, que a princípio parece bom hábito. Não, gente, isso vai virar ainda mais moeda de troca. Né? Imagina essa jurisprudência, que a gente chama de jurisprudência, que são essas malandragens, esses acertos que se faz na interpretação da lei, né, para salvar o Beltrano ou Cicrano, que já é uma maluquice, vai ficar uma maluquice ainda maior. Né? Então, assim, você percebe que o sistema político está podre, e não se trata aqui de demonizar a política, muito pelo contrário, que quem demoniza a política, quem estraga a política, é essa gente que está fazendo política hoje aí, né? Política aí, entre aspas. A população, né, tem isso muito claro. Né? Agora, essa reforma, né, só para terminar, essa reforma é a expressão dessa podridão, né, que está em curso, né, que continua em curso, apesar da queda do PT. Isso é uma parte do que deve ser feito. Né? Então, se nós não temos essa compreensão ou não temos a resiliência para isso, fica complicado. Fica de fato complicado. O PT contaminou todas as esferas de poder, né? Aparelhou todos os meios e a coisa tá, e distribuiu para essa gente toda, todos os órgãos que podem decidir alguma coisa. Então, é uma situação terrível, a população está mais à frente do que essa gentalha. Isso nós vemos por todas as pesquisas de opinião, o grau de rejeição de todos os políticos, de todos os partidos políticos. Ontem a gente publicou contra o voto obrigatório. Se você pesquisar sobre o fundo eleitoral, por exemplo, mas dentro da população contra. O que não existe ainda é a população não consegue enxergar uma figura ou um grupo ou algo que possa simbolizar essa mudança. Mas se houvesse... Acontece agora. Não, sim, mas há uma diferença aí, né, entre pesquisa de opinião e a que vale mesmo, que é a eleição propriamente dita. Por exemplo, essa eleição, né, no Amazonas, os mesmos de sempre. Né? O levantamento que nós fizemos aí, o Diego Amorim fez, sobre o quadro eleitoral que está pintando para governadores, principalmente, né? Sobre governadores. Então, também, mas não tem opção. Senhores, não tem opção, então não vota em ninguém. Né? Expressa isso com uma clara opção, né? Aqui eu não estou fazendo apologia, estou dizendo como as coisas acontecem. Se não tem ninguém novo ou ninguém digno de confiança, né, como mostram as pesquisas de opinião, então, na hora de escolher um candidato, não escolha. Ou faça uma escolha... Isso também. As pesquisas mostram... Mostram o poder dos rincões. Quando a gente vê o eleitorado do Lula no Nordeste, por exemplo, é um troço assustador, né? Depois de... Agora, pela Lava Jato, réu em 5 processos. Ele vai ser... Pois é. Agora, no Nordeste, assim, a questão nordestina, né, é muito, muito ampla, muito complexa, mas o que você tem ali é uma forte influência das oligarquias locais que estão apoiando o Lula, veja o caso do Renan Calheiros, né, do populismo, e também existe também, para além da propaganda e dos poderes locais, existe um enorme esforço, e isso os apoiadores do Michel Temer não o criticam, enorme esforço do Michel Temer para eleger o Lula. Essa é a verdade. Porque, por exemplo, Bolsa Família está sofrendo cortes. Eu acho que o Bolsa Família é um programa que tem... Todo programa social tem que ter entrada, tem que ter saída. O PT transformou o Bolsa Família num programa, uma maluquice. Muita gente... Só que não é inteligente do ponto de vista político, certo? Você cortar o Bolsa Família e cortar como eles estão cortando, sem avisar as pessoas, e um corte que não parece, vendo assim de longe, não parece ser muito racional em alguns aspectos, né? Em véspera de eleição.
Não foi isso, né? Depois de 4 anos de recessão. Depois de 4 anos de recessão. Então, assim, não é para dizer o mínimo, inteligente fazer isso. Não é inteligente. Agora, é inteligente. O Bolsa Família é um programa, o Bolsa Família que foi criado com outro nome, não vamos perder essa memória, foi criado na época do Fernando Henrique Cardoso, né? E aí o Lula juntou as coisas, e aí fez lá umas modificações, mas o programa, a origens é tucana, não é petista, né? É um programa relativamente barato, né? E que, não tendo porta de saída, é um bom programa social, né? E, no entanto, cortaram o reajuste, né? Dizendo que não tem dinheiro, mas dinheiro para emenda parlamentar de vagabundo tem, né? E estão cortando benefícios cortando famílias do benefício. Então, é uma situação que precisava de mais atenção, né? Você vê a discussão que tem hoje na Folha de São Paulo, é absolutamente imprescindível que se corte essa mamata dos juros subsidiados do BNDES, que podem gerar uma economia de 100 bilhões de reais. As empresas recebem por juros mais baixos do que aquele que o BNDES, com os quais o BNDES capta. É escandaloso. É óbvio que o setor produtivo agora vai berrar, vai gritar, vai fazer um tremendo escândalo, e o Michel Temer não vai ter coragem de aprovar isso, de sancionar nenhuma lei que corte esses subsídios. Tanto que ele mudou a presidência do BNDES. Mas esse tipo de discussão, de dinheirão, de coisa importante, isso tem de ser feito. A gente vai ter que passar por um momento em que essas discussões serão feitas. Agora, neste momento, o que a gente tem a nossa pauta é ver um pouquinho para frente, né? A gente está quase na iminência de uma campanha eleitoral. Todo o enfraquecimento do Temer, na verdade, antecipa essa campanha. Porque a gente está ali, na bica de escolher o próximo presidente do Brasil. E nós revelamos que, neste cenário, né, a possível saída do Dória do PSDB para o DEM, que agora começam a negar. Não, o novo DEM. O novo DEM. O novo DEM. É plausível, né, é provável, não é certa, mas é provável, pode ser candidato, sim, fora do PSDB. No papel, é a solução perfeita. Ele é candidato. O João Dória é candidato, né, a presidente da República. Se as pesquisas de opinião continuarem favoráveis a ele, e também as pesquisas de desempenho na prefeitura, que trata-se de um assunto um pouco mais complicado, né? Mas se tudo correr como ele espera, sim, ele é candidato, sim, né? E pode ser até pelo PSDB, apesar do Geraldo Alckmin. O quadro é esse, né? Você tem pelo PSDB ou Alckmin ou Dória, né? O Dória, se não for pelo PSDB, tudo indica que será por outro partido, e no caso seria o novo DEM. Seria pesquisar um contra o outro também, né? Dentro de um cenário incluindo os dois, Geraldo Alckmin e João Dória, para ver quem desidrata mais. O que você tem também é uma tentativa de aproximação, né, muito esperta, como sempre, do PMDB do Dória, né, aproximando-se do Dória, porque o PMDB ele não quer cair fora do... Faro. Ele não quer cair fora do... Claro, ele não quer cair fora do poder jamais, eles são muito espertos, né? Essa história do Temer dizer o PMDB está com as portas abertas. Bom, as portas do PMDB sempre estiveram abertas para qualquer um, porque não se trata de um partido, mas não são as portas, uma confederação de interesses difusos, né? Mais do que qualquer outro partido. Você tem o Jair Bolsonaro, né? Que eu não subestimaria, né, o Jair Bolsonaro. Acho que é um erro subestimar o Jair Bolsonaro. Não concordo com nada do ideário do Jair Bolsonaro, mas eu acho que ele toma posição. Você tem ainda, bom, Ciro Gomes, né? O Bolsonaro tem um flanco aberto, que é a economia, né? Ali o grande problema, para falar em segurança pública, por exemplo,
É importantíssimo, é imprescindível que as eleições tratem desse tema, ele vai levar vantagem nisso. Corrupção, ele está limpo, ele também vai levar vantagem nesse aspecto. A economia é um buraco negro. Agora Pensa o cara, ele não pensa nada, provavelmente. eu não. Isso vai ter de ser resolvido de alguma maneira. Agora, se houvesse de fato uma direita no Brasil, né, o Bolsonaro não estaria inflado como está hoje nas pesquisas. Você tem um outro, que é o Ciro Gomes, que é um candidato ali de uma parte da esquerda, né, e muito provavelmente, aí Lula. Bom, eu acho que o Lula não será candidato. Tenho a impressão que ele não será candidato, né? E aí o PT aposta, aí está dividido, né, entre Haddad, tem gente que fala até em Gleisi Hoffmann, mas Gleisi Hoffmann também é outra que está indo para o saco do poder brasileiro. Enfim, o PT está perdido. Eles não vão se queimar, eles vão apoiar Eles podem apoiar um outro aí, pode ser até mesmo o Ciro Gomes, eu não sei. Enfim, isso aí, quem sabe, olha, quem diz que sabe, não sabe nada, ninguém sabe nada, nem eles próprios. Não, os candidatos são... Eu digo, quanto à esquerda, algumas certezas aí estão consolidadas, mas de fato, quanto à esquerda, assim, que você tem é um Ciro Gomes, como sempre, e o resto está um pouco, está muito, aliás, muito indefinido. Bom, aqui no nosso cantinho a gente vai continuar fazendo o que sempre fez, né? Eu lendo tudo que a gente fez e tentando repensar o que poderia ter sido feito de maneira diferente, eu não consigo pensar em nada. Honestamente, nas nossas posições, óbvio que tem um post ou outro que a gente escorrega, mas não há uma única decisão do nosso site sobre assuntos essenciais dos quais eu me... Quando você... Olha, sinceramente, eu não quero levar para o meu túmulo, né, a defesa do Michel Temer. Eu não vou fazer isso também. Neste caso, não dá, entendeu? Não dá. Até o dia 18 de maio nós fomos. Depois do dia 18 de maio. Não, o que a gente apoiou foi a Constituição. Bom, o sujeito para vice-presidente assume o Michel Temer. A gente apoia a política econômica. Ele fala em reforma, a gente apoia a reforma, né? Agora, corridinha de mala, receber vagabundo no Palácio do Jaburu à noite. Não, né? Aí não dá. Aí não dá. Aí, não dá. Né? Ali não é esta eu não levo para o túmulo. Não é a nossa linha, não é o tipo de gente que a gente poderia frequentar. Então, não há a menor possibilidade de mudar nesse ponto. Bom, é isso aí. Tanto que sobramos nós dois, né? Não é que sobramos nós dois aqui nesse site que não recebe publicidade estatal, que recusa publicidade estatal. Não, mas nós somos acusados de especular com a notícia por causa do nosso sócio, que não é corretora, né, apenas uma publicadora de relatórios. Agora, você sabe sem contar que a gente assina documento falando não, a gente não faz isso, a gente não investe em bolsa, a gente não investe em mercado de câmbio, é tudo limpinho, tudo certinho. Mas essa propaganda do PMDB é um negócio com o nosso dinheiro, né, com o dinheiro público, do pagador de impostos, né, é de fato um troço que, olha, eles aprenderam muito com o PT e deram um salto à frente, eu diria, viu? Impressionante, impressionante. Bom, como disse um ex-interlocutor meu, como amigo fui, ele foi lá para o lado do Temer. Como amigo fui. E a gente continua aqui e todo mundo vai para um lado, vai para o outro, mas está todo mundo no porão do Temer, né? E esse porão do Temer está cada vez mais irrespirável, né? Está o Lula no porão do Temer, está o Temer, estamos nós, os que não estão conosco, está todo mundo no mesmo porão, viu, pessoal? Não tem... apertadinho. O porão do Temer. Bom, até quarta-feira a gente faz... Vamos retomar essas nossas reuniões de pauta. Até quarta. Até quarta. Abração. Abração, tchau. Tchau.